transformarei numa grande luz. Eu sou tão quieta, eu morro de vergonha, gente. Mas eu acabei entrando nessa fogueira, né? Agora não tem como sair. E o Toninho estava falando desse negócio aí de Hilda, não sei o que, um amigo meu, né? E os meus amigos são muito brincalhões, né? Aí um amigo falou assim, Hilda, eu já descobri porque você recebeu esse nome. Eu falei, é? Como foi? Você nasceu adiantado. Você nasceu antes do tempo. Quando o seu pai, que na minha época era de parteira, né? Quando o seu pai chegou com a parteira, você já tinha nascido. Aí ele falou, já Hilda, porque a minha mãe chamava Hilda. Eu falei, bem normalmente, pode ser realmente, né? Mas isso aí, meus irmãos. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade que temos, né, que Deus nos oferece para alimentar-nos das boas energias, né? E aqui nós sabemos que está repleto de boas energias, né? Nossos corações, nossos propósitos, nossos ideais são elevados e tudo isso exala energia também elevada, energia de amor, de doação, energia assim positiva. E Jesus foi o maior exemplo de energia positiva que esse mundo já conheceu. O magnetismo de Jesus era sublime, divino, superior. Né? Disse que Jesus curava pelo simples gesto de olhar. Ele não precisava tocar as pessoas, porque o seu magnetismo era muito poderoso. Era e é, né? Ele continua aí, né, atuando. Então, ele curava pelo olhar, né? Ele sabia ler as almas, as intenções, né? E ele procurava tirar lições de todas as situações corriqueiras da vida, situações simples, que eram temas de suas parábolas, não é? Eram temas e personagens de suas parábolas, né? Eram as suas parábolas, histórias do dia a dia, com personagens da vida diária, né? Era, por exemplo, a pesca, a semeadura, era uma figueira, casamento, situações do dia a dia. E por falar em figueira, os evangelistas narraram, né, registraram a parábola da figueira seca. A parábola da figueira seca, já ouviram falar, né? A figueira que secou. E quem secou essa figueira? Jesus. Diz que em certa ocasião Jesus estava passando, né, com seus discípulos por um determinado lugar e narra o evangelista que ele sentiu fome. E aí ele aproximou-se daquela figueira para colher os seus frutos. Mas quando chegou perto, ele viu que a figueira não tinha frutos, não tinha figos, não era a época de figos. Aí o que Jesus fez? Ele disse que ninguém mais coma frutos de ti. No dia seguinte, passaram pelo mesmo lugar, a figueira estava seca. Os discípulos ficaram admirados, né, com aquela atitude de Jesus, né? E nós também, né, meus irmãos? Nós ficamos, porque causa estranheza essa atitude de Jesus. Por que secar a coitada da figueira? Não era a época de figos? Na natureza, as coisas acontecem,
segundo determinados movimentos, segundo aquilo, né, que a própria natureza trabalha, as estações e tudo mais. Não era a época da figueira produzir frutos, ela estava certa. Dentro do seu perfil de figueira, né, a figueira foi feita para produzir frutos, mas na época certa. Aliás, cada árvore frutífera produz os seus frutos na época certa. E a figueira tem um tempo certo de produzir. Mas Jesus, não vendo figos naquela figueira, amaldiçoou. Que ninguém coma mais figos ou frutos de ti. E ela secou. Porque o magnetismo de Jesus, a energia que emanava dele era muito forte, né? Aí vem o nosso entendimento dessa passagem muito linda do Evangelho também. O que está por trás disso? Porque as parábolas, elas são histórias aparentemente simples, estrutura simples, mas de significado profundo. Então nós vamos tentar entender a atitude de Jesus, né, diante dessa situação e o que representa essa figueira comparada conosco, né? Aí vem a interpretação que o Espiritismo dá a respeito disso. Todos nós, meus irmãos, fomos criados para produzir. Todos nós, né? Nós, seres humanos, fomos criados para... Esta é a nossa destinação. E produzir de forma construtiva. Porque Deus nos criou para isso. Ele não nos criou para o mal. Ele não nos criou para a destruição. Se nós enveredamos por esses caminhos, é por escolha nossa, é por nossa conta, não por conta de Deus. Então a intenção de Deus é que nós produzamos o melhor. Produzamos frutos de amor, frutos de bondade, frutos de fraternidade, de esperança, de coragem. Este é o nosso objetivo, é a finalidade para a qual nós fomos criados, né? Agora, o cristão, aquele que diz que acredita em Jesus, que segue ao Cristo, ele tem uma responsabilidade ainda maior de produzir bons frutos em todas as estações. Para o cristão, não pode haver estação infrutífera. Ele precisa estar pronto para produzir bons frutos em qualquer estação. Nas estações agradáveis, não é? Nas estações agradáveis, alegres, as estações convenientes e nas estações inconvenientes, em que a terra não está assim tão fértil, em que o solo precisa de um trabalho mais árduo. Então, o que nós podemos assim entender dessa parábola? Jesus quis mostrar que nós somos maiores que as figueiras. O ser humano está acima da figueira. Ele precisa estar pronto para produzir bons frutos em qualquer estação. A figueira, sim. A figueira e qualquer árvore frutífera só pode produzir na estação adequada. Não tem como, é o destino dela. Agora, o nosso destino é maior. Porque nós somos espíritos imortais, criados por Deus para a perfeição. Então, com esta passagem, né, o que nós podemos entender é que nós precisamos ir além. O ser humano, o cristão, a criatura de bem, já não digo cristão, mas o homem de bem, o ser humano de bem e do bem, ele precisa estar pronto para produzir bons frutos em todas as estações, né? E para isso é preciso
que o terreno do seu coração esteja sempre assim adubado com a esperança, com a coragem, com o ânimo, com a vontade de viver, para que os dias difíceis, para que as estações difíceis não nos deixem estéreis, né? Inférteis, né? Deixa o terreno do nosso coração aí duro, né? Sem condições de produzir o melhor. Olha, há Ô, Tony, cadê você? E o Walter e o Wagner, vocês é que cuidam aí dos... Ah, tá bom, pode ir em frente. Posso contar duas coisas? Pode. Ah, tá bom. Então vou contar duas coisas. Olha, gente, eu acho que eu não falei isso aqui, porque eu ando mais que notícia ruim, gente, mas eu nunca vi uma coisa dessa. E eu falo mais que... Às vezes eu repito. Eu preciso na minha agenda marcar as histórias que eu falo. Bom, essa daqui. Vocês já leram ou já ouviram falar de um texto do Rubem Alves? Ele morreu agora, né? Recentemente, né? Chamado Milho de Pipoca, ou Pipoca. Já? Eu contei isso aqui já? Não? Então, olha, dentro desse contexto da transformação, porque Jesus veio para mudar, para tornar novas as coisas velhas. Então, para nos, assim, conduzir nesse trabalho de transformação interior, que isso é importantíssimo, a transformação interior, essas mudanças que muitas vezes exigem de nós muita força, muita coragem, muito ânimo e tudo mais. Aí o Rubem Alves, no Milho de Pipoca, ele fala o seguinte, resumidamente, ele diz assim, que o milho de pipoca tem como finalidade virar pipoca, transformar-se em pipoca. Ele foi feito para isso, ele existe para isso. Né? O papel dele é virar pipoca. Agora, para que ele possa virar pipoca, ele tem que se submeter ao calor do fogo, né? Não pode. A pipoca, para ela estourar, virar aquela flor lá, ela tem que passar pelo calor do fogo, não é? Aí ele diz o seguinte, que... é para mim, sabe? É. Obrigada. Então, aí, a pipoca, ela precisa estar receptiva a isso, aceitar essa situação de quentura para ela poder tornar-se aquilo que ela está destinada a ser. Né? Agora, existem aqueles milhos que são resistentes ao calor, à quentura do fogo. O que eles viram? Piruá. Aí ele fala que o piruá vai ser sempre milho. E o mais triste é que o destino dele vai ser o lixo, né? O piruá. Né? Ele não vai virar pipoca, ele não vai explodir, aquela explosão de flor, entendeu? Aquela coisa bonita, porque ele tem medo, ele resiste, ele é duro, ele encrua, né? Ele não aceita essa transformação. Aí ele fala que existem pessoas pipocas e existem pessoas piruas. As pessoas pipocas são aquelas que vivem a sua vida lutando, né? Com coragem, com ânimo. Não são santas, porque ninguém é, mas são batalhadoras, né? Que diante das dores e das dificuldades podem desanimar, podem cair, mas se levantam e acendem no coração a chama da esperança, da confiança em Deus. Então elas se transformam construtivamente, se transformam para melhor, né? Agora, existem aquelas pessoas que podem ser comparadas, aí no caso, aos piruás, né? Que
diante das dificuldades da vida, ficam encruadas na revolta, não é? No desânimo, no sentimento de injustiça e tudo mais, não crescem, não crescem. Não crescem, não aproveitam essa oportunidade para crescer para Deus. Agora, o bom de tudo isso, meus irmãos, o mais maravilhoso de tudo isso é que as pessoas piruás não vão para o lixo. Porque a bondade de Deus está acima de tudo e dá oportunidade a todos, não é? Então, aquela criatura, aquele espírito que reluta, que é resistente, não é, à mudança, ele vai ter novas oportunidades. Para isso existe a reencarnação. A doutrina espírita é muito clara a respeito disso, né? Que mostra a bondade de Deus. A bondade de Deus que abre sempre as portas das oportunidades para seus filhos. Então aqueles que relutam, aqueles que demoram, aqueles que encruam no ódio, encruam na vingança, encruam no orgulho e tudo mais, no desespero, eles vão demorar um pouco mais, mas vão chegar lá também, a sua destinação. Um dia eles vão virar pipoca e vão ser muito úteis, não é? Na vida. Bom, duas coisas que eu falei que ia contar. Dá tempo de contar? Cadê você, menino? Ah, está aqui. Pode contar. Agora é outra coisa, um texto lindo, gente. Esse eu vi na internet. Autor desconhecido. Olha que texto maravilhoso. Falei, puxa vida, que cabeça que teve para criar isso aí. É um texto também semelhante a esse do Rubem Alves. Só que o autor é anônimo. É o seguinte, ele fala, o nome do texto é: qual deles é você? Um pai foi procurado pela filha jovem, 18, 19 anos, mas muito desanimada. A menina estava cansada de viver, com 19 anos, 18, cansada de lutar. Disse para o pai, estou cansada, tudo que eu faço parece que dá errado. Eu começo uma coisa, eu enfrento uma dificuldade, daqui a pouco aparece outra dificuldade. Mal acabei de enfrentar uma, vem outra, e eu fico cansada, eu estou desgastada, eu vou desistir de lutar. Aí o pai, uma pessoa muito sensata, muito sábio, falou: minha filha, vem aqui, vou lhe mostrar umas coisas. Aí levou-a até a cozinha, onde ele trabalhava, ele era chefe de um restaurante. Aí, chegando à cozinha, ele colocou três panelas no fogo, né? Acendeu o fogo, colocou as 3 panelas e deixou a água ferver. Depois que a água ferveu, ele foi colocando elementos diferentes. Na primeira, colocou cenouras. Na segunda, colocou ovos. Na terceira, pó de café. Aí ele falou para ela: observe. Aguardou, né, o tempo certo da fervura e tudo, o cozimento. Aí depois ele falou para a filha: veja bem, a cenoura. A cenoura era dura, não é? Aquela casca dura. Em contato com a água fervente, amoleceu. Amoleceu, ficou macia, né? O ovo que era frágil, né? Que temos que ter cuidado para que não caia, porque senão ele se quebra e tudo mais. Em contato com a fervura, ele endureceu. Agora veja o café. O que aconteceu com o café? A água não tem cor, não tem cheiro, nem tem sabor, não é isso? Sabemos disso, que a água é um líquido, não é? Incolor, inodoro, insípido, né? Então, o que aconteceu? O café entrou na água para mudar. Ele mudou. Ele foi um fator de mudança. Ele deu cor, ele deu sabor e ele deu cheiro. Aí ele pergunta para ela: qual deles você quer ser? Então, comparando com as pessoas, há pessoas que são como a cenoura, que são assim, pessoas, a casca dura, sabe, aquela coisa intransigente, aquela coisa assim,
uma segurança, uma pseudo-segurança, que na realidade não é segurança, é até uma defesa, né? As pessoas que são muito duras, é um tipo de defesa, que a pessoa, né, trabalha para se proteger. Então ele falou, olha, tipo de pessoa, diante das dificuldades, das grandes dificuldades, pessoas assim amolecem, se acovardam, porque não tem estrutura na alma. Ela só tem casca dura. Aí falou o ovo. O que acontece com o ovo? O ovo representa aquelas pessoas muito frágeis, sem estrutura interior. Diante de um problema mais sério, diante de uma dor, diante de uma dificuldade, encruam, endurecem, se revoltam, ficam indiferentes à dor do outro, se sentem injustiçadas. São pessoas que podem ser comparadas ao ovo. Agora veja o café, ele é quem muda, ele é fator de mudança. O que ele fez em contato com a quentura da água, ele mudou. Ele deu uma cor diferente à água, ele deu um sabor e ele deu um odor agradável. Quem que não gosta, não é? É muito difícil a pessoa dizer que não gosta do café. Quando nós vamos à casa de alguém que acabou de fazer ou está fazendo café, meu Deus, que vontade de tomar café, não dá? Porque é algo agradável. Aí ele pergunta para ela, que tipo de pessoa você quer ser? Então a pessoa café, meus irmãos, ela é agente de mudança. Ela muda o mundo. Ela muda o contexto onde ela se encontra. Não é? Se o contexto é desfavorável à sua vida, ela consegue com a sua ação, com o seu jeito, com o seu modo de ser, com o seu pensamento, com a sua energia positiva, ela consegue colorir aquele lugar, dar cor àquele lugar, uma cor positiva, ela consegue dar um cheiro agradável e um sabor diferente àquela situação. Então as pessoas café, elas são realmente aquelas que conseguem transformar-se e transformar o ambiente em que elas estejam inseridas, em qualquer situação. Então essas pessoas estão acima, muito acima de figueiras. Para elas não existe tempo ruim, não existe estação imprópria. Elas vão sempre produzir bons frutos. Elas vão sempre ser terras férteis, produtivas, em qualquer situação. Então, a criatura nessa condição, o homem de bem, a criatura de bem nessa condição, vai dar sempre bons frutos. Vai dar sempre o melhor de si, vai construir no bem, não importa se os tempos sejam difíceis, não importa se a estação não seja favorável, não importa, ela traz dentro de si os recursos suficientes para mudar. E tem tanta gente aí, não, aqui nós ficamos vendo o Beto aí com esse trabalho, Camilo fala, Marion, não, Beto. Vai lá, muda as coisas, né? Levando lá a sua colaboração, a sua voz, a sua música. E aí consegue, né? E quantas pessoas café que existem nesse mundo, pessoas que nós não conhecemos, que no anonimato realizam coisas muito belas. Existe muita gente boa nesse mundo, produzindo no bem, né? Construindo melhor, e que são desconhecidas de nós. Nós conhecemos aquelas que nos que ficam aí, né? Que são divulgadas, aquelas que são mais assim, né, destacadas, como Chico Xavier, fator de mudança, como, né, a Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, né, o Divaldo, a Arnes, aquela Zilda Arnes, não é? Da Igreja Católica,
E tantas outras criaturas aí, quem foi aquele que era um bonitinho, baixinho, velhinho, como é que era, lá do Ceará? Frei Damião, ai que lindo, o Frei Damião, fator de mudança. Pessoa pipoca, pessoa café, né? Pessoa café. Irmã Dulce, claro, Irmã Dulce, pessoa café. Então, meus irmãos, sejamos nós, né? Essas criaturas que vão aí, né? Tomar a iniciativa para mudar esse mundo para melhor. Ao invés de nós ficarmos criticando, recebo tanta coisa na internet, Deus do céu, Ave Maria. Não, mas é verdade, aquelas coisas horrorosas assim, né? De internet, ficar dos políticos, né? Essas coisas assim, descendo a lenha. E tem um que é espírita, tem um papel muito importante numa casa, é o obsessor número 1 da Dilma. É o obsessor número 1 dela. Ele não dá trégua, não perde. E manda, eu não leio as coisas. Eu não leio porque não tem nem como ler. Eu deleto tudo aquilo ali. Mas bem ali na fachada você já sabe do que se trata. Mas, meu Deus, vai perder tempo com isso, vai procurar outra coisa, gente. Alimentar, não é? Sabe, energia ruim. Fica fomentando a energia ruim, não é? Não é que devamos ser alienados, não é isso. Alienados não. Mas obsessores também dos outros, olha, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. No lugar onde esteja, cada um vai produzir, não é? No bem ou no mal, e depois vai dar contas, porque cada um de nós tem o seu papel. Tem o seu papel, né? Foi colocado em determinado contexto para produzir o melhor. Se não está fazendo isso, vai dar contas. A sua consciência vai cobrar no futuro, né? E vai responder por isso. Não sejamos nós os obsessores, porque cada um que cuide da sua vida. Se nós queremos mudar o mundo, comecemos por nós. Façamos a nossa parte, isso sim, façamos o melhor, não é? Procuremos ser as pessoas, agentes de mudança, de transformação, que vão realmente trabalhar para que esse mundo possa ser um mundo de regeneração, um mundo de paz, um mundo de amor, né? E é assim. E chega, né? Porque o menino já está aqui. Eu acho que não vai para cantar. Vai dar para cantar, não. Sim, canta sim. O obsessor já chegou. Só obsessor. Que graça. Se meu obsessor fosse igual a você, nossa, eu estaria feliz da vida. Bom, meus irmãos, olha, uma vez eu li numa frase que diz que o homem sem ideal é como um corpo sem alma. E realmente, as pessoas café, pipoca, elas são idealistas. O idealista, ele não pensa só nele, ele pensa no coletivo, não é? Ele pensa no grupo, não é? Ele pensa no seu próximo, ele não quer o bem só para si, ele quer para os outros. Há uma música que não está no CD. Agora, falar em CD. Não, mas eu acho que esse daqui não teve problema não. Foi a outra casa. A outra remessa é que veio com CD. Eu ouvi